Oi, gente, vim aqui falar com vocês um pouquinho. Parei aqui na hora do meu almoço, fiz um cafezinho aqui. Eu vim aqui falar uma coisa que eu estava inclusive pensando agora. Eu nem ia ligar a câmera, mas depois essa ideia escapa. Hoje de manhã eu não rendi nada. Eu não consegui fazer nada produtivo. Eu sentei aqui para trabalhar, abri as mensagens, olhei as coisas que eu tinha que fazer. Eu tenho um projeto para começar. Sabe quando você fica olhando para a tela? Ou quando você tem que fazer alguma coisa, você fica olhando para aquilo e nada vem, você não consegue fazer nada. E aí você entra num looping que você não está conseguindo fazer nada, e aí você também não consegue relaxar, porque aí você pensa, que bom, você não está fazendo nada, mas você está descansando. Mas você não está descansando porque você está pensando o que você deveria estar fazendo, não está conseguindo fazer, e você começa a se culpar por não estar fazendo, e aí você nem faz nada e nem descansa. E aí você fica nesse looping infinito. E quando você vê, você já passou horas nisso. E aí é engraçado que a gente fica se culpando porque a gente sempre tem que ser muito produtivo, né? Entregar o melhor, o mais rápido. E aí eu tava pensando, cara, tudo bem você não ser produtivo, às vezes. A gente não consegue ser 100% o tempo todo. Mas a gente se culpa muito por não estar sendo 100% o tempo todo. E aí eu comecei a pensar o porquê que eu não estava sendo produtiva. Porque também está tudo bem você não ser produtivo o tempo todo, mas não está tudo bem não ser produtivo o tempo todo. E eu tenho percebido que eu estou mais não produtiva do que produtiva ultimamente. E aí eu comecei a pensar nisso, o porquê. E aqui, nada definitivo ainda, eu descobri que essa falta de foco, essa falta de produtividade é muito mais por estar sem nenhum objetivo, nenhuma direção, do que por outra razão qualquer. Às vezes a falta de produtividade é por cansaço, falta de sono, falta de vitaminas, né? Mas às vezes é só simplesmente por falta de direção. Eu estava aqui lembrando que teve uma época, quando eu fiz a transição de carreira, quando eu entrei no meu primeiro trabalho de dados, era tudo novo para mim. Era novo o trabalho, era novo o vocabulário. Apesar de eu já falar inglês, naquela época eu tinha um vocabulário muito limitado. Era o vocabulário que eu tinha aprendido na escola e mais o vocabulário que eu tinha aprendido trabalhando em cafés, restaurantes. E aí quando você entra numa empresa é outro vocabulário. A gente até chama aqui de business English, né? Então foi muito, muito assim, overwhelming, né? Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, eles já me colocaram em um monte de reuniões com clientes grandes deles, Nestlé, Philips. Eu lembro quando eu cheguei em casa, eu tomei 2 Dorflex, porque minha cabeça estava explodindo. E eu não tomo remédio, eu não gosto de tomar remédio para nada, mas assim, eu estava insuportável, eu não conseguia abrir meus olhos de tanto que eu forcei. Então essa época ela foi muito puxada para mim. Eu estava no processo de aprendizado, eu estava num novo trabalho, numa nova carreira, um novo idioma, numa nova modalidade. E eu tinha começado a fazer meu mestrado. Eu estudava inglês porque quando eu comecei a pensar em entrar no mundo corporativo de novo, eu tinha consciência de que eu precisava melhorar meu inglês. Então eu comecei a fazer aulas particulares. Então eu fazia aulas particulares. Eu trabalhava e eu fazia meu mestrado, eu cuidava da casa e eu fazia, assim, eu conseguia fazer tudo. Ainda a gente estava na fase de aplicar a nossa residência aqui, então tinha muitos documentos. Eu e meu marido, a gente teve que estudar para a prova, para poder fazer uma prova de proficiência de inglês, para poder aplicar o visto também. Então eu fazia tudo isso e isso durou 1 ano nessa pegada, o tempo todo. Então, e eu lembro que assim, teve uma hora que eu falei assim, se eu não me organizar, eu não vou conseguir. Eu tenho um objetivo, que é ficar no meu trabalho, né? Porque eu precisava dessa primeira experiência para poder depois conseguir outras experiências aqui na Austrália. Eu precisava melhorar meu inglês, eu precisava aplicar para minha residência. E aí eu pensei, eu preciso me organizar, porque senão eu não vou conseguir. Eu fazia aulas, o que me ajudou muito naquela época, apesar de ter sido uma época, né, não muito feliz para todos nós, foi que tudo isso aconteceu meio que entre eu peguei um período da pandemia nessa fase. Então, muita coisa virou online. Então, até as minhas aulas que começaram presenciais viraram online. Então, me ajudou, né, nessa rotina de organização. Eu lembro que eu preparei meu calendário e eu separei assim, levantar às 6 horas da manhã, das 6 às 6:30 tomar café, das 6:30 às 7 horas organizar a casa, e era o que dava para organizar. Se até às 7 horas eu não organizei tudo que eu queria, ficava para outro dia. O Eduardo trabalhava, naquela época, ele não estava na área dele também ainda, porque ele também é da
da área de dados, então ele saía de casa às 5h30 da manhã para trabalhar. Então eu ficava sozinha em casa, e aí 7 horas eu entrava na aula de inglês, até às 8, aí 8 horas começava a trabalhar, parava às 11 para entrar na aula online, e assim ia meu dia, assim ia minha semana. E ainda fazia um curso de especialização de dados no final de semana. E eu conseguia dar conta de tudo, não me sentia cansada, não me sentia frustrada, e ainda conseguia aproveitar o tempo livre, porque estava tudo muito bem estruturado. E aí eu não sei em qual momento da vida eu fui deixando essa rotina. Mais coisas começaram a acontecer, mas ao mesmo tempo parecia que eu tinha mais tempo livre. Por exemplo, quando meu mestrado acabou, eu tinha esse tempo livre, eu não tinha que fazer mais trabalhos, eu não tinha que estudar, não tinha que participar das aulas. Então, em teoria, eu deveria ter mais tempo. Mas eu comecei a ocupar esse tempo com coisas que não estavam agregando. Ou comecei a deixar, por exemplo, o horário do trabalho invadir esse tempo que eu tinha livre. Tudo bem, eu usei esse horário que eu tinha livre para trabalhar, então eu deveria parar de trabalhar mais cedo. Não, aí eu usava esse tempo para trabalhar e também ficava trabalhando até mais tarde. Então eu comecei a me perder nesse meio e isso tem vindo já faz uns 3 anos. E cada vez mais coisas acontecendo, mais projetos acontecendo. Eu tenho muitos planos para esse ano e para o próximo ano, só que o que eu percebi, eu não coloquei nada no papel, eu não estruturei nada e eu não tracei um plano. E eu percebo que, pelo menos para mim, isso é muito importante. Ter essa estrutura, porque senão eu não tenho essa divisão. Eu tenho trabalhado até meia-noite, 1h da manhã, aí eu acordo tarde porque eu tô cansada, e aí eu já acordo na hora de trabalhar, então eu já saio direto da cama praticamente, venho trabalhar. Isso que eu mostrei pra vocês hoje é exatamente isso. Eu levanto, faço meu café e sento no computador. O único tempo que eu tenho agora que eu comecei a fazer minha aula de natação, mas mesmo isso eu tô tentando meio que encaixar no meio de vez de ter um horário só para aquilo, de estar naquele momento. Então eu tenho percebido que eu tô muito assim, eu tô na aula de natação, mas preocupada com o trabalho que eu deveria ter feito, eu não consegui fazer. E aí quando eu volto a trabalhar, já estaria na hora de parar de trabalhar, mas como eu não consegui fazer, eu estendo essa hora de trabalho para entregar aquilo. Então eu invado o horário de descanso. E aí eu fico até tarde para fazer isso ou aquilo que eu teria que ter feito no horário normal de descanso. E isso tudo vai virando uma cascata. Inclusive, eu tinha até uma desconfiança, pedi até os exames para minha GP, que eu estava até desconfiada que eu estava começando a entrar num burnout, porque a energia que eu tinha, eu estava gastando tudo para o trabalho ou para as coisas que não poderiam ser deixadas. Por exemplo, eu preciso comer, então eu tinha que comer, eu preciso trabalhar, então eu gastava minha energia trabalhando. E aí, o tempo que eu tinha livre, eu não tinha energia para mais nada. Eu não queria mais sair, tinha aniversário de amigos, eu não tinha vontade de ir, eu só queria ficar em casa no sofá, sem fazer nada, não tinha energia para nada. Eu estava aqui olhando, aqui pensando nisso, né, que eu não estou produtiva, tudo, e aí veio esse pensamento na cabeça. Eu preciso instituir uma rotina. Não tem nada demais não ser produtiva, às vezes, mas quando isso se torna crônico e você percebe que isso vai afetar. Por exemplo, você tem objetivos na sua vida, seja lá, vamos supor, você quer mudar de carreira, você quer fazer um concurso público, você precisa ter uma certa dedicação para aquilo, você precisa ter uma rotina para atingir aquele objetivo, você precisa traçar um plano para fazer aquilo. Salvo algumas exceções aí de gênios, a maioria de nós, mortais, precisa sentar, estudar, se preparar, fazer simulados, etc. Se você está fazendo transição de carreira, você precisa estudar sobre aquilo, entender sobre as ferramentas daquilo, você precisa estar envolvido na comunidade daquele trabalho, né? Assistir vídeos, conversar com pessoas. Então existe uma dedicação, existe um caminho para você chegar lá. E quando você está não sendo produtivo nesse sentido, você não está conseguindo estudar, você não está conseguindo participar de eventos, você não consegue assistir uma aula, você não consegue seguir um plano, você chega, passa um ano, acaba o ano e você não conseguiu. E aí vem a frustração. Então, quando isso se torna crônico, é aí que a gente tem que parar e pensar, pera, e foi justamente isso que aconteceu agora comigo. Eu estava assim, eu não estava produtiva, eu falei, tudo bem, faz parte, tem dia que a gente não tá, eu falei assim, mas espera aí, eu não estou produtiva hoje, eu não estava produtiva ontem, aí ontem eu trabalhei até de madrugada, aí eu tive que trabalhar o final de semana porque eu não tinha feito o que deveria ter feito, tenho que mudar. E agora eu estou fazendo isso aqui, eu estou pensando, eu vou trabalhar, porque eu tenho que trabalhar ainda são 1h30 da tarde. Eu vou parar hoje o trabalho, eu tenho algumas coisas para fazer na rua, mas eu vou sentar e vou de novo construir o meu caminho para os objetivos que eu tenho para esse ano. E para esse ano é assim, né? Eu não tenho essa coisa de até o final do ano, ou a virada do ano, ou resoluções do novo ano, mas eu acho importante a gente ter um deadline, né? Um prazo, um compromisso, porque se você deixa assim, até quando der, a gente nunca dá. Para quem está sem direção, qualquer caminho basta, né? Então a gente tem sim que ter uma direção, prestar atenção nesses sinais que às vezes acontecem, né? Então é isso, eu vim aqui só falar isso para vocês, eu vou voltar ao meu trabalho, não sei se vai dar, se eu vou ligar a câmera hoje ainda para voltar aqui, talvez eu mostre, preciso fazer
minha unha, que ela tá terrível. E é isso. Bom dia, quinta-feira, tô indo pro office. Eu já gravei esse take antes. Aliás, eu pensei que gravei, apertei e não apertei o botão do record. Enfim, tô indo pro office, porque hoje vai ter um happy hour lá, tá vindo umas pessoas do time que estão vindo dos Estados Unidos, então é sempre bom conhecer pessoalmente as pessoas, né? Então eu resolvi vir. Eu vou tentar mostrar um pouquinho do office. Não sei se vou conseguir também aqui, a gente não pode ficar filmando as pessoas sem autorização, mas vou tentar mostrar um pouquinho onde fica a área das refeições, tem uns espaços legais lá de trabalho, tem a parte da entrada, e mostrar um pouquinho do escritório para vocês, e vou tentar mostrar um pouquinho do meu dia lá para vocês. Como sempre, toda vez que eu venho pro escritório, está chovendo. Essa semana fez bastante calor aqui em Sydney, chegou a bater 42 graus, mas depois veio uma tempestade e hoje está 22 por enquanto. Não sei como vai estar o áudio, deve estar bastante barulho, porque eu esqueci o microfone, saí na pressa, e depois que eu lembrei que tinha que pegar o microfone, qualquer coisa eu gravo em cima do áudio para vocês.